Bem-vindo ao canal Escatológico. Neste livro, 1984, George Orwell nos apresenta Winston, que é um cidadão daquela sociedade distópica que ele se rebela contra o grande irmão. Então ele seria um revolucionário. Winston faz parte de uma sociedade retratada por George Orwell, inspirada na opressão dos regimes totalitários das décadas de 30 e 40. Então existem ali três nações distintas, que é a Oceania, a Eurásia e a Listásia. Esses territórios estavam em constante guerra uns contra os outros. Cada nação era governada pelo partido, coordenado por um personagem chamado Grande Irmão, e pelos membros do partido interno, que eram ricos e com muitos benefícios, obviamente compunham a menor parte da sociedade. O resto da população fazia parte dos membros do partido externo, que tinham menos benefícios, e então vinha aí a prole, que eram os abandonados. Então George Orwell nos apresenta o Winston, que não concordava mais com as diretrizes e os ideais do partido. Nesta distopia, George Orwell consegue mostrar que o totalitarismo é eficiente para a manutenção da ordem. Então, com essa visão em mente, o enredo pode ser resumido da seguinte forma. A história se passa em 1984 e a narrativa revela um futuro distópico, onde o Estado é extremamente autoritário e parece antecipar o que tem ocorrido atualmente, um regime de vigilância total sobre a sociedade. E isso tem ocorrido em nossos dias a partir da adaptação da nossa sociedade ao dinheiro que pode ser rastreado. E a partir disso temos o rastreamento do cidadão. Muito interessante é que podemos vislumbrar aqui que George Orwell antecipa as implicações da profecia que está ali registrada no livro de Apocalipse, no seu capítulo 13, e que culmina no versículo 18 deste capítulo, com a marca da besta, muito conhecida. Aqui é a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem, e seu número é 666. Certamente George Orwell tinha pleno conhecimento do livro de Apocalipse. O romance 1984, portanto, acontece na cidade que um dia teve o nome de Londres, em um país fictício ou um continente fictício chamado Oceania, que é um território totalmente dominado pelo medo e pela repressão do Estado totalitário. E o partido tem como lema principal três expressões: guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Existem apenas 4 ministérios que representam este partido. Nesse ponto aí é um exemplo, né, para corte de gastos, porque só existe o Ministério da Verdade, que é responsável por tudo aquilo que é produzido, escrito, seguindo uma lógica da infalibilidade do partido. Ele é responsável por tudo que é escrito, seguindo a lógica de que o partido é infalível e nunca erra. Temos o Ministério da Paz, que é responsável pela guerra, o Ministério da Fartura, responsável pela economia, e o Ministério do Amor, que é responsável pela espionagem e controle da população. Como dissemos, Winston Smith, ele é o personagem principal e ele é um homem de meia idade. Ele representaria
como poderíamos dizer, o fiel da balança, ou o contraponto ao regime totalitário, sendo o principal personagem do romance de George Orwell. A função dele era justamente a função que hoje muitos revisionistas históricos querem passar para nós, certo? Então há muitos revisionistas, por exemplo, a respeito do Holocausto, outros revisionistas que dizem que a Inquisição romana não foi bem assim, que morreram 10 pessoas, certo? Então é esse tipo de coisa, esse tipo de atividade que Winston Smith praticava dentro da sociedade utópica de 1984. Sua função, portanto, era a alteração de dados históricos e documentais para que nada contrariasse a linha ideológica do partido. Então toda a verdade era editada e o que não podia ser reescrito era simplesmente destruído. Então a verdade é sempre reeditada. As narrativas são sempre formatadas, são identificados possíveis pontos de contradição, então são modificados. E isso tem ocorrido, e muito, na era em que vivemos, a era dessa alta via de informação. Agora, ao contrário, por exemplo, do que as redes, o que a mídia, a grande mídia faz, que joga na cabeça das pessoas 24 horas por dia só notícias ruins, as estatísticas manipuladas por Winston, na verdade, era para que tudo parecesse bom, ainda que estivesse de mal a pior. Os jornais eram alterados e a história era reescrita. Estamos vivendo isto, 1984 hoje. Uma das frases que você vai encontrar aqui neste livro é a seguinte: quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Faziam parte, ou fazem parte da Oceania, neste livro, a ex-Inglaterra, as ex-Américas, a ex-Austrália, a Nova Zelândia e parte da África. O mundo nesse lugar é extremamente sombrio e opressivo. A leitura desse livro requer muita paciência e a minha sugestão é que seja lido devagar. Porque se você ler de uma só sentada, o seu cérebro torra. E a sua confiança vai a zero. Você pode ter aí um início sério de depressão. As ruas das cidades estavam repletas de propaganda em favor do Grande Irmão. O Grande Irmão está de olho em você. Existe neste livro descrição a respeito de televisões que monitoravam, gravavam e espionavam a população. Então, hoje em dia, todo mundo carrega um celular e pode ser encontrado neste celular. Então, o sujeito bate uma foto, ele publica nas redes sociais e na foto tem o horário, o dia, o local onde a foto foi tirada, e serve para isso para muitas coisas, tá? Principalmente para monitoramento. Então, nos lugares públicos, aqui nesta obra, e mesmo dentro das casas, esse tipo de televisão pode ser encontrada, além de cartazes que fazem a propaganda do Grande Irmão. As televisões aqui neste romance são denominadas teletelas, que são um meio utilizado pelo governo para monitoramento e transmissão de mensagens, espalhadas por todos os cantos possíveis. Então certamente George Orwell já estava aí ele teve uma visão, uma revelação a respeito dos dispositivos que hoje nós carregamos.
os celulares. As teletelas funcionavam justamente como televisores e câmeras ao mesmo tempo, porque o grande irmão devia ver tudo e saber tudo. Então este é o governo, futuro governo do anticristo. Vai ser desse jeito. Você vai ser monitorado de todo o jeito. Agora, alguns conceitos são apresentados aqui neste romance e uns bem interessantes, tá? Temos aí a crime-ideia, que era justamente quando alguém questionasse os documentos e fosse denunciado, ele era enquadrado no tipo penal de crime-ideia, que seria o crime de ideia. Cabia, portanto, à polícia do pensamento investigar e, o principal, eliminar o indivíduo. Crime-ideia não acarreta a morte. Crime-ideia é a morte. Portanto, aqui o autor nos apresenta a seguinte forma de tratar esse tipo de desvios de comportamento. Aquele que fosse pego contrariando o partido, ele desapareceria e tinha todas as evidências de sua existência apagadas. Ou então ele era torturado e reeducado para voltar à sociedade. Então aqui neste romance também, justamente algo que já existe em nossos dias, está se tornando comum, que é a patrulha do pensamento, que era conduzida pela polícia das ideias, que neste romance fiscaliza as relações amorosas das pessoas, porque isso era proibido. Não havia mais leis, apenas regras determinadas pelo partido. Então, através da opressão física e mental, eles patrulhavam todo tipo de conduta das pessoas. Porque a opressão que todos sofriam e que Winston não mais suportava, também envolvia o idioma. O que vocês acham que é, por exemplo, a proposta dessa linguagem neutra? Já falamos aqui em vídeo do canal a respeito da manipulação da linguagem. Uma das primeiras coisas que são feitas para dominar e para escravizar o ser humano é a manipulação da linguagem. A linguagem correta nos ajuda no raciocínio lógico. Entretanto, nesse idioma do futuro, ou essa nova língua, ela era justamente pensada, aqui, como fala no romance, para travar o pensamento mediante a diminuição do vocabulário. Tem um filme muito engraçado, que é um sujeito que fica congelado no tempo, depois ele é descongelado e ele acorda na idiocracia. Na idiocracia as pessoas não conseguem raciocinar direito, pensar direito, o vocabulário delas é simples, simplificado. É como se o homem tivesse se tornado um primata falando através de grunhidos. Porque é isso que eles desejam, que a população fique cada vez mais burra. Então, essa língua ganhou novos termos na ficção de 1984, porque palavras antigas ganharam novos significados, justamente para criar um estado de confusão. E para criar esse estado de confusão, a semântica foi distorcida. Então, nesta parte 3 do livro, Winston está justamente passando pelo processo de reintegração. E O'Brien, que é aquele que o tortura e que tenta ensinar a Winston os verdadeiros conceitos pelos quais ele deve pautar a sua vida, ele diz o seguinte, que a reintegração de Winston tem 3 estágios, ou melhor, estádios, né? Sua reintegração tem 3 estágios, disse O'Brien. Primeiro, aprendizado. Ele vai aprender algo que necessariamente não precisa ser verdade. Ele vai aprender conceitos, ideologias,
coisas que o partido determinou, que são coisas que devem ser ensinadas, quer dizer, vão dar para ele um currículo, um determinado currículo que ele deve seguir. Então, depois do aprendizado, virá a compreensão. Ele vai ter que compreender tudo sob a ótica do partido. Não haverá espaço para questionar nada. E no fim, virá a aceitação. Ele, como indivíduo, deve se integrar ao coletivo e renunciar à sua própria identidade. Chegou a hora de passar para o segundo estágio, ele diz que é a compreensão. Como sempre, Winston estava deitado de costas, ultimamente, porém, deixavam as amarras mais frouxas. Ainda o prendiam à cama, mas era possível mexer um pouco os joelhos, virar a cabeça e erguer o braço a partir do cotovelo. Também o mostrador ficara menos terrível. Ele conseguia evitar a dor excruciante sempre que usava de uma suficiente rapidez mental. Era sobretudo quando mostrava estupidez que o Brian puxava a alavanca. Às vezes passava uma sessão inteira sem usar o mostrador. Ele não se lembrava de quantas sessões já haviam ocorrido. O processo parecia estender-se por um tempo longo e indefinido. A confusão mental que ele já tinha. Semanas, possivelmente. E os intervalos entre as sessões às vezes podiam ser de dias, às vezes de apenas 1 ou 2 horas. Então preste atenção neste capítulo, que eu creio que é a revisão, que eu creio que é uma descrição, ou como eu diria, um sumário do que ocorre na sociedade de 1984. Deitado aí, disse O'Brien, você muitas vezes se perguntou até para mim, por que o Ministério do Amor se preocupa tanto com você? Por que gasta tanto tempo com você? E quando estava livre, você se intrigava com o que no fundo era essa mesma dúvida. Conseguia perceber os mecanismos da sociedade em que vivia, porém não suas motivações subjacentes. Lembra-se de escrever no diário: entendo como, mas não entendo o porquê? Foi pensando no porquê que você começou a duvidar da sua sanidade. Você leu o livro de Goldstein, ou pelo menos alguns trechos. Aprendeu alguma coisa que ainda não soubesse? E você leu? Perguntou Winston. Eu escrevi, quer dizer, participei da redação. Nenhum livro é escrito por uma pessoa só, como você sabe. Vejam só. Então, George Orwell deixou aqui essa mensagem que está aí na boca de O'Brien, de que, na verdade, nenhum livro é escrito por uma pessoa só, como você sabe. Ele era um instrumento, George Orwell. A gente tem que ver alguma coisa a respeito dele, não é? Vamos ver um pouco aí sobre George Orwell. Bom, pessoal, vou tentar traduzir aqui. George Orwell. Eric Arthur Blair, conhecido pelo nome ou pseudônimo de George Orwell, era um novelista inglês, ensaísta, jornalista e crítico. O seu trabalho se caracteriza por uma prosa lúcida, um criticismo, uma crítica social mordaz, uma oposição total ao totalitarismo e um apoio franco do socialismo democrático. Bom, socialista, né? Então, esses caras, todos eles são contraditórios, né? Diz aqui que o cara era contra o totalitarismo e também apoiava o socialismo democrático. Tem essa democracia, né? O eufemismo aí para o socialismo, né? Social-democracia. Eu deduzo dessa frase que ele diz, através da boca do O'Brien, de que nenhum livro é escrito por uma pessoa só,
que foi dada ao George Orwell uma determinada tarefa. E a tarefa dele foi justamente colocar em forma de romance a Agenda 2030 dos Illuminati. Tanto que ele escreveu essa distopia. E certamente ele era um servo do sistema, que se apresentava de certa forma como alguém descolado, alguém que estava, na verdade, contestando o sistema, mas não era nada disso. Ele deixou bem claro isso aqui. Né? Nenhum livro é escrito por uma pessoa só, como você sabe. E aqui eu quero deixar essa frase também do personagem O'Brien. Ele coloca na boca do O'Brien a seguinte frase: não há maneira de derrubar o partido. Seu domínio é para sempre. Esse tem de ser o ponto de partida dos seus pensamentos. E quais têm sido o ponto de partida dos seus pensamentos? Essa educação secular que eles têm jogado aí na sua cabeça desde que você é menino. Desde que você é menino, tem aquele currículo e você é incapaz de contestar. Até mesmo a leitura bíblica que você faz, que você tem feito, se você é um cristão, tem aí se coadunado justamente com as diretrizes deste partido educacional, que é justamente o currículo científico que tem aí dominado a sua mente. Fica a dica.